Selim estreito ou largo? Como eu fiz para descobrir o tamanho ideal para mim? Ah, e outro detalhe. O que define a qualidade de conforto dele não é a quantidade de espuma, tá? E sim a medida que a gente tira daqui. Eu vou ensinar você a tirar essa medida em casa. Um dos problemas mais comuns enfrentados pelos ciclistas iniciantes é o ajuste do selim. Alguns acham que por ser um tamanho maior, mais exagerado, aquele sofazão que a gente chama, vai dar mais conforto. Mas não é bem assim. Aquilo ainda pode gerar mais atrito ainda e começar a assar entre as suas pernas por causa da largura dele. O ideal é você escolher um selim do tamanho ideal. Aposto que tem muita bicicleta parada, encostada hoje nas garagens, porque as pessoas usaram um pouquinho, mas sentiram desconforto na hora de usar o selim e acabaram abandonando a bicicleta por dor ou por desconforto. Então, eu vou ensinar como é que eu fiz para ajustar para mim. Primeiro a gente tem que saber como que a gente senta no banco. Não é somente a carne do teu corpo ali, a tua bunda que apoia, mas sim os ossos, os isquios que apoiam bem aqui assim, ó, nessa região aqui. Então o peso do teu corpo ele deve ficar apoiado nessa região, na base óssea do teu quadril, e não somente na carne. Por isso que eu disse no início do vídeo que não é porque o banco é largo, ou grandão, ou o sofazão que ele vai gerar mais conforto. Pode ser até o contrário, pode ser que você perca o conforto porque o teu osso não está apoiado corretamente em cima do local onde devia apoiar. E isso varia de pessoa para pessoa. Eu vou ensinar como é que eu faço a medição em casa sem gastar muito com bike fit, por exemplo. Então, a gente descobre a medida do nosso quadril, naquele método que eu vou ensinar vocês, e escolhe o banco a partir disso. Outra coisa interessante é um alívio de períneo que alguns bancos têm. Esse aqui não tem meu e eu sinto falta dele, eu acho que deveria ter, que é um furo no meio do selim. Aquilo ajuda bastante a não pressionar o períneo e acaba machucando também. Quando eu fiz o meu longão de 100 km num dia, eu voltei para casa machucado e deu dor até para fazer xixi. Então, se tiver esse alívio de períneo, é melhor ainda. Outro detalhe importante a ressaltar é que as mulheres têm um quadril mais largo do que os homens. Este banco aqui, por exemplo, é o banco da minha esposa. Ele é bem mais largo em comparação ao meu, porque os isquios dela são mais abertos do que o meu. Para mim é confortável usar esse banco também, eu consigo usar ele, mas eu prefiro o meu. E para ela não consegue usar o meu e o dela é bem confortável. Para ela também tem bancos femininos que também tem o alívio aqui do períneo, mas o feminino ele é mais aberto, este alívio, essa passagem de ar. É bom também que ventila bastante a região e não causa tanto desconforto e nem assaduras. Evita bastante isso. Em comparação, ó, a diferença de largura de um banco para o outro, ó, o meu banco mais estreito e o dela é mais largo. Para você fazer essa medição dos seus isquios, você vai precisar de alguns materiais. Primeiro um papelão, um pedacinho pequeno já serve, e de preferência esse papelão duplo aqui, ó. Você vai precisar também de uma régua e também de uma tábua e uma bermuda. De preferência uma bermuda mais fininha assim, mais leve, que é melhor para você marcar melhor o peso do teu corpo. Agora eu vou mostrar como é que eu faço para marcar esse local exato dos isquios. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é posicionar então uma tábua firme. Eu coloquei em cima de uma cadeira para ficar numa altura legal, mas um pouco mais baixo que a cadeira fica melhor de fazer. Coloque então o papelão em cima e aí você senta em cima do papelão. Aqui dá para ver certinho onde ficou marcado, ó. Aqui é o centro de um lado e aqui ficou o centro do outro. Então agora eu meço essa distância dessa aqui, ó. Se você ver, ele afundou ali, ó. Ó. Ele afundou um pouquinho, onde exatamente são os isquios, no meu caso. E aí eu pego aqui a régua, aqui, ó, e meço de isquio a isquio, ó, coloco ali no zero
e depois aqui eu boto, deu 16. Daí eu vou no selim e faço a mesma medição. Ó, em comparação ao meu selim, olha como é que fica. Se colocar ali, ó, rente no 0, ele dá certinho no 16 aqui, ó. Então, a largura dele certinha é a largura necessária para o meu. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso aí não faz diferença. Você vai conseguir acertar legal. O negócio é não ser muito maior e nem muito menor. Para mim, um pouco menor que isso já não serve, já vai ficar desconfortável. E aqui é a medida da minha esposa, olha. Aqui o 0 e aqui o 16. Então, meus isquios, eles sentam exatamente aqui em cima, ó. Por isso que eu falei para vocês, esse aqui também é confortável para mim. Só que o legal é, ele é mais fino aqui, ó. Às vezes acontece do banco vir muito para cá, muito reto aqui, e aí a tua perna fica dando muito contato aqui, bem dentro da virilha. E isso também dá queimadura, tá? Então, pensa num banco mais, se você quer mais conforto, né, mais macio, pensa num banco mais curvado aqui, que você apoia aqui e a tua pedalada fica livre entre as pernas ali. Bom, família, com esse método bem simples, esse vídeo bem direto também, eu fui bem direto ao ponto para explicar como é que eu faço. Eu expliquei ali como é que eu escolhi o melhor selim para mim. Para mim funcionou muito bem, não precisei gastar agora com Bike Fit, mas futuramente, quando a situação financeira estiver legal, com certeza o ideal é sempre fazer um Bike Fit, tá? Porque ali vai acertar não só a largura do banco, mas também a altura dele, a distância entre guidão, a distância entre pedal. Então, tudo vai ser bem ajustado. Mas enquanto não dá para fazer isso e para a gente não ter um pedal tão desconfortável, então fica essa dica para vocês de aprenderem a medir os próprios isquios. E aí quando você acertar a medida do banco ali, pensando em todos aqueles detalhes que eu falei para vocês, do alívio do períneo, a largura, você vai acertar um banco top para você que vai te ajudar bastante. Eu vou deixar alguns links de bancos muito confortáveis, tá? Uns um pouco mais caros, outros um pouco mais baratos. Por acaso você tiver um investimento legal, com a medida que você pega ali, do jeito que eu mostrei para vocês, você consegue acertar a medida do teu banco comprando esse banco online, tá bom? Tem alguns bancos que eu não recomendo, e eu nem vou colocar o link deles ali, porque eles parecem bons, mas quando você vai usar, ele tem tanta espuma que o teu isquio não apoia na estrutura do banco. E aí você fica meio que sambando por cima do banco e aquilo te causa um desconforto assim gigantesco, gigantesco, tá? Então eu vou selecionar os melhores ali, os que eu já usei e que funcionou para mim. Se por acaso te interessa, então fica a sugestão aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe aqui embaixo o comentário de como você também resolveu essa situação para você. Um grande abraço, família, e até o próximo vídeo. Valeu!